Boa tarde para todos. Hoje a gente vai finalmente falar sobre edição de áudio? Não! A gente vai continuar falando sobre o que acontece antes da gente fazer edição de áudio. Todo o planejamento que acontece antes, ou seja, toda a pré-produção de algum conteúdo pode ser considerado um trabalho anterior ao trabalho da edição. Mas que, se você não faz esse trabalho de pré-produção, você não vai ter um conteúdo de qualidade para editar, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa chamada storytelling. E o que é storytelling? Nós vamos falar sobre como que a gente pode produzir histórias. Depois vamos falar sobre os principais elementos do storytelling, que são 4: mensagem, ambiente, personagem e o conflito. E, finalmente, falar sobre como fazer storytelling com os conteúdos, com os seus conteúdos. Storytelling, então, é um termo em inglês. Story vem de história e telling de contar, ou seja, a contação de histórias. Storytelling é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Você pode transmitir ideias e mensagens brilhantes, mas se você não souber como fazer isso da melhor maneira, de nada adianta. Sua audiência continuará formada de cadeiras vazias. Sua escrita ainda pode não ser cativante o bastante. A de vários autores de sucesso, de vários escritores de sucesso, também não era no começo. É uma questão de encontrar a sua voz, desenvolver a sua habilidade e aprender a contar histórias capazes de encantar seus leitores. Diante da enorme quantidade de conteúdos a qual estamos submetidos 24 horas por dia, é preciso apresentar um diferencial claro para o seu público, e não apenas ser apenas mais um. Storytelling é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias utilizando elementos específicos: o personagem, o ambiente em que ele está, o conflito ao qual ele precisa resolver e uma mensagem, em eventos com começo, meio e fim, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível, ao conectar-se com o leitor no nível emocional. Vale a pena parar e ler o parágrafo anterior novamente. Ele resume perfeitamente a técnica de contar histórias e o desenvolvimento deste conteúdo será para esmiuçá-la e explicá-la melhor. Vamos começar pelos motivos de se preocupar em contar boas histórias. Qual a importância do storytelling? Ao contar boas histórias, você garante que está produzindo um material único. Por mais que seja sobre ou de conhecimento geral, o seu conteúdo abordará uma perspectiva única, que é a sua perspectiva. As histórias, elas têm uma série de possibilidades, e eu vou falar sobre algumas dessas possibilidades, e a gente pode fazer com que as nossas histórias tenham essas 4 características. E essas 4 características que eu vou apresentar para vocês são as características que o conhecimento de storytelling vai dar para vocês. Nós já temos a Wikipédia para nos fornecer conteúdos diretos, listando puramente os fatos e os dados. Não há motivo para você escrever como uma enciclopédia online, até porque vai ser bastante complicado superá-la nas páginas do Google. Então, leve o seu leitor a uma jornada. Por mais que o seu conteúdo não seja uma narrativa, é possível fazer isso com tópicos bem estruturados e explorando o encadeamento de ideias. Quando você pensa na experiência e na jornada do usuário e conta com um produto escaneável, ou seja, que você consegue percorrer, tem o necessário para o início de um storytelling bem-sucedido. Então essa é a primeira grande característica. As histórias, elas têm que levar o público numa jornada, com início, meio e fim. As histórias têm que gerar identificação. Histórias lidas no momento certo jamais te abandonam. Você pode esquecer o autor, o título, pode até não lembrar principalmente o que aconteceu, mas se você se identifica com uma história, ela continua com você para sempre. Essa é uma frase, um comentário do Neil Gaiman. Uma boa história desperta o interesse e a identificação do leitor. Uma história melhor faz com que
o leitor se imagine no papel do personagem principal. Então vejam, uma boa história ela consegue despertar o interesse e fazer uma identificação do leitor com ela. Mas a melhor história que a gente pode conseguir é quando ela faz com que o leitor se coloque no papel do personagem principal. Essas são as histórias melhores. Agora, uma história espetacular faz com que o leitor percorra cada passo na pele do protagonista, sofrendo com ele, enfrentando todos os obstáculos no caminho, movido pela esperança de superar o conflito e vibrando quando isso ocorre. Isso é identificação. Uma boa história tem que gerar uma identificação de quem está lendo ou ouvindo, né? No nosso caso, a gente está falando de áudio, lendo ou ouvindo, essa identificação tem que fazer com que a pessoa se coloque definitivamente no lugar do protagonista. A história tem que despertar emoção. Além dessa identificação, então, as histórias também acionam o nosso lado emocional, seja por despertar alguma memória do leitor, seja por fazê-lo se imaginar na pele do personagem. Com isso, temos o resultado final. As histórias nos seduzem com facilidade. E para finalizar, histórias boas nos seduzem com facilidade. A comunicação humana é feita por histórias desde sempre. Por isso, a maior parte dos textos sobre storytelling costuma abrir falando sobre os tempos das cavernas e sobre como histórias eram contadas em pedras antes mesmo de existirem idiomas. Assim, é muito fácil transmitir uma mensagem quando ela está ancorada em uma história. Observem que existe aí uma questão de você sempre ter uma mensagem associada à história. Você não conta a história por si só. Uma história sempre vai ter o objetivo, uma boa história sempre vai ter o objetivo de contar uma mensagem por trás. Essa mensagem, quanto mais ela ficar diluída na história, melhor vai ser. Ela não é necessário que ela fique explícita na tela. Bom, terminei então essa primeira parte, onde eu falo sobre a questão de como você consegue fazer com que o storytelling te ajude a produzir um conteúdo, um material de melhor qualidade. Eu queria saber de vocês se alguém aqui tem interesse em utilizar o nosso trabalho, o nosso projeto de podcast para contar uma história. Então, não sei se conta, mas eu pensei em contar alguma história de terror. Só que o problema é que eu não tenho uma voz assustadora, então não sei se vai dar muito certo. Eu tô pensando em contar outro tipo de história. Interessante. Você pode fazer uma modulação da voz e mudar ela um pouco. Para que ela ficaria legal. Você consegue isso facilmente. Tem aplicativo hoje para celular que você consegue fazer altos efeitos de mudança, de modulação de voz, para que ela fique do jeito que você quer. Então, talvez seja interessante. O Silvio está dizendo que tudo acaba sendo uma história. É verdade. Na verdade, sempre, até quando você estiver fazendo uma conversa, se você tiver um certo roteiro e estiver imbuído de passar uma mensagem, aquela conversa ela pode ser tratada como storytelling também. Muito bem. Isso, a Ana está dizendo que você pode colocar efeitos, vai ficar bem bacana. Mas alguém vai contar alguma história? História mesmo, porque vocês entenderam. Qualquer tipo de narrativa é história, tá? Se você estiver fazendo uma mesa redonda, você pode estar contando uma história também. Mas alguém vai simplesmente contar uma história mesmo, além da Rayane? Calma, eu só pensei, nada definido ainda. Então, calma, ok. Sem pressão. Tudo bem. Bom, então vamos continuar a nossa conversa aqui. Aqui, ó, a Juliana. Eu vou tentar narrar um conto já existente. Olha que legal. Legal, quer dizer que você não vai criar do nada. Você já tem uma história que te interessa e você pretende transformar essa história num conteúdo em áudio, né? No podcast meu e do Cauã tem umas histórias de escola, de acontecimentos recentes. Ótimo, perfeito. Tente fazer com que essas histórias não sejam apenas histórias em si, que elas tenham início, meio e fim, que elas possam passar uma mensagem,
para que elas façam com que o seu, como é que eu vou dizer, com que o seu ouvinte se coloque no lugar do protagonista, tá certo? Bom, agora vamos dar uma olhada sobre a estrutura que o storytelling nos proporciona, ok? Então nós falamos sobre como que a gente pode fazer com que as histórias se transformem em situações mais interessantes através do conceito de storytelling. E agora vamos falar sobre os elementos do storytelling. Quais são os principais elementos do storytelling? Embora não exista uma receita de bolo para contar boas histórias, existem 4 elementos que vão estar sempre presentes. E a primeira delas é a mensagem. É comum separarmos o storytelling em 2 partes. Primeiro, o story, que é a história e a mensagem serem transmitidas. E o telling, que é a forma como essa mensagem é apresentada. Caso a mensagem seja forte, é possível que ela surta efeito, mesmo com um telling fraco. Mas caso ela seja fraca, dificilmente você conseguirá salvar o seu conteúdo com técnicas para contá-la. A ideia passada é o que pode transformar e marcar a vida das pessoas. Textos, histórias, palestras que deixam a audiência entusiasmada, momentaneamente, existem aos montes. Lembra aquele filme que você vai ver, depois que você saiu, meia hora depois que você assistiu o filme, você não lembra mais nada sobre ele, quer dizer, ele não te cativou, ele não te transformou, né? Conteúdos que marcam de verdade, fazem com que você continue lembrando deles, são escassos, são os mais importantes, os mais bem feitos. Esses são os que conseguem conciliar as 2 partes do storytelling, ao trabalhar bem os próximos 3 elementos da mensagem. Vamos ao segundo elemento, que é ambiente. Simplesmente porque os eventos precisam acontecer em algum lugar. Tê-lo bem descrito facilita que o público embarque na jornada. Veja que a nossa tentativa durante o storytelling é fazer com que o ouvinte nosso, ele tome o lugar do protagonista da história. Então, se o ouvinte, para que o ouvinte possa se sentir dentro da história, é importante que você conte, descreva o ambiente onde ele está atuando. O terceiro elemento é o personagem. O personagem é quem percorre toda a jornada e sofre uma transformação que leva à transmissão da mensagem, que é o primeiro elemento. Mas, para passar por essa transformação, este personagem deve superar o último elemento, que eu vou colocar aqui para vocês, e que eu considero bem importante, mais importante que os outros 3, que é o conflito. O principal fator que deixa a audiência interessada na história é o conflito. O desafio que surge para o personagem a fim de motivá-lo para percorrer toda a jornada. Um conflito muito simples não desperta interesse, pois não gera identificação. Afinal, conquistas muito fáceis não costumam ser valorizadas. Ele deve ser mais elaborado e também não pode ser facilmente superado. Neste caso, teríamos uma história romantizada que pode até despertar emoções, mas dificilmente gera identificação. Portanto, o conflito deve ser elaborado e de difícil superação, a ponto de exigir a transformação do personagem para que ele seja superado. Neste ponto é comum surgir a seguinte dúvida: todo storytelling é uma narrativa? Embora toda narrativa seja storytelling, a recíproca não é verdadeira. Eles funcionam bem como sinônimos para não repetirmos o mesmo erro várias vezes. Porém, a arte de contar história, storytelling, e narrativa não são exatamente a mesma coisa. É possível incorporar alguns elementos de storytelling nos seus conteúdos sem necessariamente transformá-los numa narrativa. A ideia do show don't tell, ou seja, mostrar para não falar, é uma excelente maneira de ilustrar isso. A descrição de um evento ou dado funciona muito melhor para explicação, entendimento e identificação do que sua apresentação de forma simples e direta. Observe então que nós temos 4 elementos importantes, né? E eles têm que ser considerados. O primeiro deles é a mensagem. Toda história tem que ter mensagem. Se não tiver mensagem, para que você está contando uma história?
Segunda questão é o ambiente. O ambiente é importante para que você possa envolver o ouvinte na sua história. O terceiro é o personagem. Você tem que construir um personagem que ele se identifique, com quem está ouvindo e quem está ouvindo se identifique com ele também. E, finalmente, o conflito. Toda história tem que ter um conflito. Ah, mas eu estou fazendo uma mesa redonda. Como é que vai ter um conflito numa mesa redonda? Uma mesa redonda é o ambiente mais simples para você ter um conflito. Se você tem 2 ou 3 pessoas discutindo o assunto, você ali naturalmente já tem um conflito, né? A Marcela diz, mas foi uns assuntos aleatórios para chegar até o tema principal. Não é hora ainda. Agora a gente ainda está fazendo a pré-produção. Professor, eu posso criar uma história com 2 personagens e um narrador convidado para ilustrar meu tema? Bacana, acho que vai ficar bem legal se você fizer isso. Porque aí você vai ter um jogo de várias vozes dentro do conteúdo que vai dar uma certa dinâmica no seu episódio. Vai ficar bacana assim. Todo mundo já pensou no seu conflito? Tem que pensar no conflito, tem que pensar no personagem, tem que pensar no ambiente e tem que pensar na mensagem que você quer passar. Professor, um debate sobre a legalização da linha chilena. Legalização da linha chilena? O que é a linha chilena, Pedro? Olha que eu estou sempre antenado em muito conteúdo. Tipo linha de cerol. Tipo linha de cerol. Linha de cerol? Aham. Ah, sim. Bom, você pode debater sobre isso, mas eu acho muito difícil você conseguir defender um negócio que pode cortar a cabeça do ciclista quando ele passa na rua, não é não? Aí eu já estou dando meu juízo de valor a respeito do que você quer produzir. Vai que você consegue me convencer com o seu episódio, Pedro. Pode acontecer, né? Então eu não considero que você deva mudar de assunto, já que é esse que você quer enfatizar. Agora, eu quero ver o conflito aí. Eu quero ver uma pessoa defendendo e outra criticando, certo? Quero ver argumentos positivos, argumentos negativos, como a Gabriela está falando. Aí você vai conseguir ter um bom conteúdo. Motoqueiro versus pipa. Vixe. Muito bom, muito bom. Aí, assuntos polêmicos provocam engajamento. E engajamento é sempre interessante, porque num mar de obviedades e histórias que não provocam identificação do ouvinte, você ter esse tipo de assunto que gera discussão, gera emocionalmente um sentimento na pessoa. Interessante. Beleza. Muito bom, Pedro. Não? Então vamos continuar. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa resposta é tão fácil de responder. Porque o ovo já existia antes da galinha. Aí, professor, conversei com um companheiro de fora da escola e ele concordou em participar do podcast para apresentar alguns fatos de vez em quando durante o podcast. Não, de jeito nenhum, João Pedro. Tá ótimo. É bom você ter participação de fora, porque isso, de certa forma, aumenta a complexidade do trabalho que você vai fazer, ou seja, vai dar um pouquinho mais de trabalho para você montar esse conteúdo. E isso é muito bacana, né? Quanto mais a gente trabalha no conteúdo, melhor ele fica. Isso é lei, né? A Ana não consegue nem imaginar um conflito. Bom, Ana, vamos ver se a gente consegue achar juntos sobre qual assunto você quer falar. Sobre o sistema educacional. Está muito aberto, está muito amplo. O sistema educacional é muita coisa. O que é dentro do sistema educacional? Vou falar por voz que é mais fácil. Problemas na forma de ensino que tem no MEC hoje em dia. Problemas nas formas de ensino. Presencial ou à distância, Ana? Presencial. A distância é um assunto bem delicado. Então você não quer tratar essas histórias de EAD, do professor não saber usar o Meet,
do aluno ficar fazendo bobagem enquanto a aula acontece, gente que vai tomar banho durante a aula com o celular junto. Não é disso que você quer tratar, você quer falar sobre problemas de ensino presencial. Né? Sim. Entendi. E aí você quer debater alguns temas. Para você debater esses temas, você tem que ter argumentos a favor e argumentos contra. Entende? Se você vai colocar argumentos a favor e argumentos contra se debatendo, você já tem um conflito. Entendeu? Entendi. Shaolin matador de porco. Eu vi isso. Muito bem. Vamos lá continuar com o nosso conteúdo. Marco, rapidinho, agora que eu lembrei, depois você pode abrir a tarefa de novo, essa atividade 3? Eu nem tinha percebido que estava fechada. Eu vou abrir, pode deixar. Obrigadão. Estranho, ela deveria estar aberta. Será que eu aprontei lá, né? Alguma bagunça eu aprontei lá, gente. Dá um desconto, que o professor não entende tanto das informáticas assim. O que mais que a gente tem que ver ainda? Como fazer storytelling com os seus conteúdos. Então, existem algumas maneiras de você pegar o storytelling e modificar o seu conteúdo para que ele fique um conteúdo num formato mais atraente, mais interessante para o ouvinte. Tá? Então, a primeira coisa, o conteúdo é a história. A primeira possibilidade é essa. Esse é o método mais óbvio e é o primeiro que nos costuma vir à mente ao pensar em storytelling. Uma verdadeira narrativa completa e ambientada, com personagens, obstáculos, conflito e uma jornada bem definida para levar à transformação do protagonista. Pense no seu filme favorito e certamente você identificará cada um desses elementos. A segunda maneira de você pegar o storytelling e colocar dentro do seu conteúdo é quando o storytelling faz parte do seu conteúdo. Trata-se do uso de uma história que serve de exemplo ou ilustração para facilitar o entendimento de um tema. Por exemplo, o artigo Show Me the Money, Como Entender os Clientes, me fez ganhar mais dinheiro, menciona uma cena do filme Jerry Maguire como ponto de partida para explicar como entender melhor os clientes. Pode te levar a ganhar mais dinheiro. Então, observe, você tem um artigo que está contando uma história, que é o Show Me the Money, Como Entender os Clientes. Me fez ganhar mais dinheiro. E aí, esse artigo, ele usa uma cena de um filme para poder entender, para poder explicar como que você pode ganhar mais dinheiro se você entender melhor os seus clientes. Ou seja, o storytelling foi colocado dentro do conteúdo para melhorar o conteúdo. Porém, uma ressalva, é necessário tomar cuidado com storytelling sem sentido. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, João acorda todos os dias às 2 horas da manhã. Outro fato interessante sobre o João é que ele nunca mais vai ser citado no meu texto. Eu só queria introduzir um post sobre insônia e resolvi colocar o João na introdução. Quer dizer, para que o João está lá? Ele foi colocado como storytelling dentro do texto sobre insônia sem o menor propósito. Ele não continua dentro do texto, né? Aí seu texto fica parecendo Batman versus Superman, com os personagens jogados lá dentro só para dar um exemplo inútil. Todo mundo sabe que Batman versus Superman tem uma série de personagens que entram e saem da história sem fazer nenhuma alteração ou transformação no roteiro, o que é bem esquisito, né? E uma outra forma é história usada como estrutura de conteúdo. Esse é um método mais utilizado no marketing de conteúdo. Em vez de apresentar uma história no texto, ele é estruturado com base em uma história. Explora vários elementos de storytelling, mesmo que não sejam apresentados de forma clara. Por exemplo, é você ter uma propaganda onde a propaganda não está ali apenas para vender o produto. Existe uma história contada. Fulano, o menino gostava muito de carro e aí ele saiu para comprar
um carro de brinquedo e o pai foi junto, etc, etc, para no final falar sobre investimento em um banco. Então, observem, às vezes você usa storytelling para fazer... ele foi comprar um Honda Civic. Não é um mau carro, né? Eu não compraria. Mas assim, você utilizou uma história dentro daquela propaganda para vender um produto. E esse é o terceiro tipo de storytelling que pode ser usado. Então, observem. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que por trás do conteúdo que a gente vê todo dia na televisão, no cinema, que a gente lê histórias aí em livros, tudo isso tem estrutura, tem uma ciência por trás, tem uma técnica por trás. E se a gente estiver ciente disso, dos mecanismos que estão por trás daquilo que foi feito, daquele conteúdo, a gente consegue construir conteúdos muito melhores. E veja, a gente passar de consumidor de conteúdo para produtor de conteúdo hoje em dia, o que motiva toda a guerra comercial do mundo. Eita, onde é que ele chegou agora? Ele estava falando para fazer um episódio de podcast, agora ele já está falando de guerra comercial mundial. É isso mesmo, meus caros. Por que vocês acham que a maior parte do PIB mundial ele fica nos Estados Unidos ou na Europa? Por que vocês acham que a gente aqui manda dinheiro todo ano para esses países lá de cima? Por que a gente aqui vive uma vida parecida com a vida deles, e não uma vida própria nossa, que a gente tivesse inventado? O que acontece é que no mundo existem dois tipos de pessoa. No mundo existem dois tipos de países. No mundo existem duas possibilidades. Ou você é produtor de alguma coisa, ou você é consumidor daquela coisa. Se você é produtor de alguma coisa, você vai ter para si os recursos chegando até você. Se você é consumidor de alguma coisa, você vai simplesmente ralar para poder ficar consumindo aquele conteúdo, para poder pagar por aqueles conteúdos. Então, no mundo, existe uma divisão muito clara: quem produz e quem consome. A nossa tarefa aqui, se vocês não perceberam ainda, é transformar vocês em produtores, para vocês deixarem de ser consumidores. Pedro, o professor pode fazer mais um podcast? Pode sim, senhor Pedro. Não tem problema nenhum. Então, o que eu estava falando dessa história de consumidor e produtor, vamos falar sobre K-pop. Né? Num certo momento, a Coreia percebeu que toda uma geração tinha se transformado, a geração da Coreia mesmo, toda uma geração de cidadãos da Coreia tinham se transformado em consumidores de produtos americanos. E aí sabe o que estava acontecendo? O produto americano, o conteúdo americano vinha para a Coreia e o dinheiro da Coreia ia embora para os Estados Unidos. No formato de pagamento de royalty, pagamento de cinema, você estava vendo o filme ali, você estava pagando para o americano, você estava ouvindo uma música no Spotify, você estava pagando para o americano, né? Então, toda uma geração se transformou em consumidor de produto externo. Quando você se transforma em consumidor de produto externo, você passa a ser um doador de dinheiro para quem está produzindo. E aí surgiu um projeto de muitos anos, de criar uma cultura produtora de conteúdo na Coreia. Ah, mas a cultura que é produzida pelo K-pop, ela tem cara de coisa americana. É claro que ela tem cara de coisa americana, porque as pessoas dali da Coreia já estavam esteticamente acostumadas com aquilo. Então tinha que ter aquela cara. Mas aí o que acontece?
Eles começaram a produzir produto deles. Eles mesmos começaram a consumir o produto deles e pararam de dar dinheiro para os americanos. Ou os estadunidenses, como se fala hoje, né? E aí, meus caros, eu quero que vocês parem para refletir sobre o que a gente produz aqui. A gente produz muita coisa. E a gente tem muita cultura para usar para produzir coisas aqui. Mas muitas vezes a gente não valoriza isso. A gente hoje está esteticamente capturado pelo conteúdo americano. E digo mais, a Coreia começou a ser exportador de conteúdo. E aí o que aconteceu? Hoje nós também estamos esteticamente capturados pelo K-pop. Olha só que interessante. Né? Então parem para pensar nisso, hein? Na vida, ou a gente é produtor de conteúdo, ou a gente é consumidor de conteúdo. Quem produz ganha dinheiro. Quem consome só gasta dinheiro. Vamos à tarefa de hoje, rapidinho. Hoje, dia 25 de março, 4 elementos do nosso podcast. O aluno deverá elaborar um texto descrevendo os 4 elementos do seu projeto de podcast, ou seja, do seu episódio. Esta apresentação deverá conter mensagem, ambiente, personagem e conflito. Professor, se for uma mesa redonda, quem serão os personagens? Cada um na mesa redonda. Você vai poder falar o seguinte: o João, que eu convidei aqui para nossa mesa redonda, ele é o personagem que defende o cerol. Já o nosso companheiro aqui, o Francisco, ele é motociclista. Ele está aqui para defender que o cerol deve ser proibido por lei. Entendeu? Você pode dizer, você pode não ter um personagem fictício, mas ele pode ser um personagem real. E esse personagem real tem as suas, como é que eu vou dizer? Preferências, opiniões? Isso, por aí. Motivações é o que eu estava procurando. Cada personagem, você pode descrever os seus personagens através das motivações dele. Não precisa ser uma grande descrição. 2 linhas, 1 linha no máximo. Tá bem. Obrigada. A Rayane está dizendo para eu tomar cuidado com o que eu falo. Bom, uma coisa é certa. Quando a gente para de defender as nossas opiniões e a gente para de ter as nossas ideologias e ideias, a gente já não serve para nada. Melhor tá morto.